Olá, Por que eu tô gritando? Bom dia. Olá, amigos, tudo bem? Finalmente vim discorrer sobre o livro de Anne Frank. Então, pessoal, pra quem não sabe, ninguém sabe, na verdade. Eu comentei nos stories do meu Instagram que esse ano eu tinha uma meta de uma leitura de 10 livros. Juliana, só 10? Nossa, Juliana, 10? São várias opiniões sobre, mas por que eu fiz isso? Eu era uma criança que amava ler, mas isso se perdeu ali na minha juventude, na minha adolescência. Cheguei a ler um livro ou outro, mas ler mesmo eu não conseguia. Eu não tenho nenhum atestado de algum diagnóstico de TDAH ou alguma outra coisa, mas eu não conseguia ler. Eu não conseguia, eu parava. Era muito difícil para eu ler um livro, levava meses, então preguiça. Mas este ano, como o meu foco era minha saúde mental, meu bem-estar, e eu comecei a sentir muita falta de ler, me preparei, me programei psicologicamente para ler 10 livros nesse ano. E eu espero que eu consiga ler mais, mas é isso. Então nós estamos aqui já indo pro finalzinho de janeiro e eu comecei e já terminei o Diário de Anne Frank. E esse aqui é uma adaptação pro teatro, não é o diário mesmo, mas a gente vai conversar sobre. Cara, foi muito sem pretensão começar a ler o Diário de Anne Frank. Eu só tinha ele aqui porque na época eu queria fazer um musical sobre, então eu peguei pra ler, só que ficou na gaveta. Não fiz o musical, não li, não fiz nada. E eu sempre olhava pro livro e falava, nossa, que desperdício ali, né, sem ler. Cheguei a pensar em devolver e tudo, mas quando eu me propus essa meta, eu falei, cara, preciso começar com o Diário de Anne Frank. E eu já conheci a história, né? Pra quem não sabe da história de Anne Frank, eu vou ler aqui rapidinho pra vocês. Então, essa é a visão geral do Wikipedia de quem foi Anne Frank. Anne Frank nasceu em 12 de junho de 1929 em Bergen-Belsen. Ai, eu sou aqui, gringa. Em fevereiro, e ela morreu em fevereiro ou março de 1945. Sim, spoiler, Anne Frank morre. Ela foi uma adolescente alemã de origem judaica, vítima do Holocausto, tornou-se uma das figuras mais discutidas da história após a divulgação póstuma do Diário de Anne Frank, 1947, no qual documentou suas experiências enquanto vivia escondida em cômodos ocultos de uma empresa durante a ocupação alemã nos Países Baixos na Segunda Guerra Mundial. Desde então passou a ser referida como símbolo da luta contra o preconceito e teve sua história servindo como base para diversas peças de teatro e filmes ao longo dos anos. Em 1999 foi contemplada como uma das pessoas mais importantes do século XX em uma lista organizada pela revista Time. Então, eu já sabia dessas informações. Quando que eu descobri a Anne? No filme A Culpa é das Estrelas. Quando lá, o principal, que eu esqueci o nome, vai com o outro principal lá, que eu esqueci o nome, pra Holanda, e eles visitam lá o lugar que a Anne ficou. E aí, desde essa época, eu sempre ouço falar da Anne, vejo, e já sabia que ela morria. Então, fui ler o diário, já sabendo do final. Mas não tinha a mínima ideia do processo. Lembrando que isso aqui é uma adaptação teatral. O Diário de Anne Frank, teatro moderno, Agir. Então aqui, tipo assim, eles adaptaram, colocaram as falinhas, as conversas. E aí aqui tá espelhado, mas escrito voz de Anne. Aí aqui aparece no final de cada capítulozinho as coisas que realmente foram tiradas do diário. E aí o que acontece? Comecei a ler, é um livro muito pequeno, diria eu, de 196 páginas. Levei 2 semanas pra ler, porque, né, gente, voltei a ler agora, um processo. Eu respeito o meu processo. Só que eu não imaginava que ia me pegar tanto, e eu agradeço a mim mesma do passado ter começado o ano lendo esse diário. Cara, é surreal quem foi Anne. E eu me identifiquei muito com ela, muito. Ela tinha 12 anos, 13.
12, se eu não me engano. Quando eles vão pra esse porão, esse sótão. Que dúvida agora, gente. O sótão é em cima, né? Porão é embaixo, no sótão de uma empresa. E aí chega ela, a mãe dela, o pai dela, a irmã dela e mais uma família, que é um casal e o filho, que é o Peter. Então eles vão ali, chegam naquele lugar, ainda esperançosos, esperando que aquilo não leve muito tempo. E o tempo vai passando e vai mostrando a história de como a Anne é a única que ainda sonha. Por mais que bem lá no inicinho todos tinham uma expectativa, uma esperança de que nada acontecesse com eles, a Anne, ela tinha uma genuinidade de sair de lá, sabe? Era genuíno esse desejo dela, os outros estavam mais desesperançosos e a Anne estava mais, sabe? Ela acreditava mais, talvez ela e o pai dela. Os demais meio que, aceitamos o nosso fim. E da idade da Anne ali próximo, temos o Peter, que é o filho do casal, que é a senhora Van Damme. E aí tem o Peter Van Damme. Van Damme. Muito chique. Não sei se é assim que pronuncia, mas é o Van Damme. O senhor e a senhora Van Damme e o Peter Van Damme. E ele é ali mais próximo da idade da Anne. A Anne tenta se aproximar dele, ser amigos pra conversar, porque a Anne sempre relembra da falta que faz os amigos dela, da escola dela, que ela brincava na rua. Só que o Peter é muito apegado com o gato dele e tá nem aí pra Anne. É o casal, o senhor e a senhora Van Damme, eles ignoram completamente a Anne, eles não gostam muito dela. E ela é taxada como faladeira, respondona, rebelde. E, na verdade, ela era criativa. Ela sentia falta de se comunicar, ela sentia falta de brincar, ela sentia falta de viver. Eles estavam presos no sótão de uma empresa. E ela queria que alguém não vivesse aquela realidade de maneira tão brutal, sabe? Tipo, tamo preso, então a gente não pode fazer mais nada. A gente não pode sonhar, a gente não pode sorrir, a gente não pode brincar. E a Anne não acreditava nisso, ela não queria viver essa realidade. Então, o que acontece? Ela passa a meio que viver aquilo ali meio que sozinha. Só que tem um casal muito legal, que eu vou lembrar o nome aqui, só um momentinho. O Sr. Kraler e Mip, acho que é assim que pronunciam. Esses dois foram os que arrumaram esse lugar para as duas famílias ficarem nesse tempo e que levavam mantimentos para eles, as notícias do que estava acontecendo. E essa Mip levou um diário para Anne. E a Anne viu ali nesse diário a forma de expressar tudo que ela queria, as conversas que ela queria ter e não conseguia ter com as pessoas que estavam morando com ela. E ali ela começa a registrar tudo assim, fielmente, de maneira bem assídua, detalhes, porque é o que distraía ela. E é muito assim, deu uma dorzinha no meu coração quando a Anne fala que ela queria estudar arte quando ela saísse dali. E aí cada sonhozinho que ela expõe, cada vontade dela que ela expõe assim no decorrer da história, dá uma dor no coração, porque a gente já sabe o final. A gente já sabe que ela não vive pra ver os sonhos dela acontecendo. Mas ela faz história até hoje. E ela fala do sonho dela de estudar arte, do quanto ela é apaixonada por arte. E a história vai decorrendo, não vou dar demais spoilers, aconselho vocês a lerem, porque é muito bom. Só que aí, nesse processo das duas famílias, chega mais uma pessoa, que é o Sr. Dussel. Ele chega lá para se refugiar também, para se esconder.
E ele fala que vai ser só por algumas semanas, mas obviamente não. Ele fica ali até o último momento com toda a família. E ele fica no mesmo quarto que Annie. E tem picuinha deles até o fim. Ele não gosta da Annie de jeito nenhum. Ele não suporta a Annie também não suporta ele. Então eles ficam todo o tempo que eles ficam lá, acho que mais de 2 anos, se eu não me engano, naquele lugar, e eles não se suportam durante todo esse tempo. O Dustin chegou um pouco depois, mas aí eles ficam até o final, mas um não suportando o outro. E eles vivem, assim, uma vida muito regrada, uma vida muito triste, né? Porque eles não saem desses 2 anos e pouco, de jeito nenhum desse sótão. Durante o tempo de trabalho, que eles estão em cima de uma empresa, durante o horário de trabalho da empresa, eles têm que fazer silêncio absoluto. Eles não conversam, eles não andam muito, eles não usam torneira para não se ouvir o barulho nos canos. Então eles só podem dar aquela respirada, conversar, rir, fazer o que quiser, acender uma luz, quando o horário de trabalho termina. Mas sempre assim, se um carro passa, dá uma freada, o coração deles congela. Se eles ouvem muitos carros passando, ou se eles ouvem a passeata, né, dos militares na época. Tudo eles vivem sempre com medo. Eles dão uma relaxada, que acontece uma coisa, entra um ladrão na época e rouba uma coisa e ouve eles lá em cima. Tanto que esse ladrão ele é muito fundamental no final da história. Mas a gente vê a Annie ali sempre tentando reanimar, não só ela, mas todo mundo. Mas sempre mostrando as suas fragilidades, o relacionamento frágil dela com a mãe, a paixão profunda dela com o pai, a apreciação com Margot. E Margot muito apagada na história, muito... Sabe aquela mocinha que tudo tá bom, tranquila, não discute com ninguém, tá ali quietinha fazendo seu tricôzinho, fazendo uma brusinha. Margot é essa pessoa. Então a Annie é mais espivitada, mais movimentada. E ela quer porque quer que eles não desistam também. Então ela sempre tá trazendo algo, movimentando mesmo a história. E aí finalmente ela e o Peter começam a se aproximar. No decorrer da história o Peter perde o gato também. Eles mandam o gato embora, jogam o gato fora. E a Annie e o Peter, eles começam a desenvolver algo muito legal. Porque ela chegou ali com 12, ela já tá com seus 14, 15, se eu não me engano. E eles já estão um pouquinho mais amadurecidos, tiveram que amadurecer mais, né? E eles já começam a desenvolver um relacionamento ali mais profundo. Eles conversam sempre, eles têm aquela expectativa de um visitar no quarto do outro. Então é muito legal ver a Annie se arrumando pra ir pro quarto do Peter, pra eles conversarem. Então virou um evento. Ela saiu do quarto dela pra ir pro quarto dele. E ele, que é muito fechado no início da história, começa muito a se abrir com ela. E nesse processo de aberturas, de conexões, a Annie fala uma das coisas assim que mais me pegaram no finalzinho da história. Já tá ali perto do fim, literalmente, deles. E eu chorei muito, gente, lendo isso daqui. Porque eu já sabia, né? A gente já sabe do final da história, do que acontece com ela. E ela tá numa das conversas dela lá com o Peter, ela tem uma conversa muito profunda com ele. E todos são judeus, por isso que eles estão refugiados ali. Mas o Peter meio que, vamos dizer assim, desapegou da fé, não acredita mais. E ela tem essa conversa aqui com ele. Annie, Peter, é pena você não ter religião alguma. Peter, não, muito obrigada. Annie, não quero dizer com isso que você seja ortodoxo. Eu creia no céu, no inferno e no purgatório e outras coisas. Mas uma religião qualquer, não importa qual. Mas o importante é acreditar em alguma coisa. Quando penso nas coisas todas lá fora, nas árvores, nas flores, nas andorinhas, no amor que tenho por você, Peter, e na bondade de pessoas nossas conhecidas, Sr. Kraler, Mipper, Dicker, o quintandeiro, todos arriscando diariamente suas vidas por nós. Quando penso em tanta coisa boa, não tenho mais medo. Vejo o que sou, vejo Deus e eu.
E Peter, interrompendo suas palavras, levanta-se e afasta dela. Peter tá cético, tá desacreditado, mas isso da Anne conseguir ver tudo isso, mesmo passando por tudo isso, me pegou. E isso foi isso que eu vou ler agora é uma das últimas frases dela, que ela registrou no diário dela, dessa conversa com Peter. Eu bem sei como é difícil se acreditar em alguma coisa, quando há tanta gente má. Mas sabe o que eu penso? O mundo talvez esteja passando por uma fase como eu e mamãe. Passará, quem sabe, daqui a séculos e séculos, mas passará um dia. Apesar de tudo, ainda acredito na bondade humana. Isso me pegou de uma forma, porque, se eu não me engano, acho que não passaram meses, passaram dias, e eles foram pegos. E o último registro da Anne foi esse. Ainda acredito na bondade humana. Depois que eles são pegos, o pai é o único que consegue voltar com vida, né? O senhor e a senhora Vandam, o Peter, o Dussel, a Anne, a Margot, a senhora Frank, todos morrem. Só o senhor Frank, o pai de Anne, que volta. E aí nessa volta, que passa alguns meses, que ele vai ver onde eles estavam, que ele acha o diário, ele quer jogar fora. Mip, que é a pessoa que ajudava eles, que o convence de guardar, ele lê e ele encontra essa última frase de Anne, né? Que ainda acredita na bondade humana. E é surreal ver a fé dela, ver a paixão dela, ver que ela desenvolveu algo tão bonito com o Peter. E é muito triste. Eu chorei muito porque eu fiquei com aquela coisa, sabe? Aquela expectativa. Não é uma ficção científica, não é uma história que uma autora criou no quarto dela. É uma história real. E é muito triste ver que a intolerância religiosa levou uma menina pré-adolescente, tão sonhadora, ela não pôde viver o que ela mais sonhava. Mas ela permanece viva, né? Com o diário, com a história, com a força dela. E lendo eu pude entender finalmente o porquê ela é tão relevante na história, sabe? É muito bonito ver ela acreditando até o final, sabe? Quando conta ali de quando os militares chegam e pegam ele, sabe? Dá uma dor, porque você pensa, caramba, será que ela teria casado com esse Peter, tido filhos? O que mais ela poderia ter escrito, sabe? Mas a vida é assim. A vida, ela nos interrompe sem nenhuma programação. Mesmo eles esperando o fim, a Anne tinha uma expectativa de viver tudo que ela sonhava. No meio do caminho, ela já não foca tanto em ser artista, ela quer ser jornalista, ela quer ser escritora. É escritora, não jornalista. E ela queria que o que ela escrevesse tivesse impacto. O que foi um presente despretensioso, uma coisa para passar o tempo, para não surtar, vamos dizer assim. Foi o que salvou Anne de não enlouquecer, de continuar acreditando. E perdura até hoje, né, gente? Há quantos anos foi? Esse diário foi encontrado em 1949. Olha quanto tempo tem. E a Anne continua viva através desse diário. E eu acho que é muito importante, foi muito importante para mim começar o ano e começar esse projeto meu de leitura lendo este livro, porque assim como a Anne, eu acredito em dias melhores, eu acredito na bondade do ser humano, e eu quero morrer um dia com o coração de Anne, acreditando, tendo expectativa, porque por mais que a morte é uma certeza nas nossas vidas, eu não quero que ela me trave de viver. A Anne, ela tava num cubículo com uma família que ela não tinha intimidade, com um homem que detestava ela, que era o Dussel,
O Peter, que por muito tempo não queria se aproximar dela. E ela ali conseguiu desenvolver algo para não só existir, mas para viver. Isso reafirmou muito dentro de mim a vontade de viver e não só existir. E ser grato com aquilo que eu tenho. A Anne era grata. Ela fazia todo mundo ser grato com a situação que eles estavam. Porque por mais que eles estavam presos ali, eles ainda não tinham morrido. Eles ainda estavam vivendo. Comiam pouco, mas ainda comiam, sabe? Ela ainda preparava presentes com o que tinha ali, sabe? Então, a Anne, ela soube viver até o último minuto. Então, eu aconselho muito essa leitura para todos vocês que assistirem, que ficarem até o final. Acho que não ficou tão grande, mas também não ficou tão curto. E se você chegou até o final, vamos conversar, se você for ler, vamos conversar sobre livros, me indiquem livros que mexam com a nossa estrutura, que nos façam pensar, que nos façam acreditar, nos façam sair do lugar. E é isso, gente. Mexeu comigo, cara, mexeu comigo e super recomendo. Tanto a obra, né? A obra de teatro, como o próprio diário. Fica aí a dica pra vocês. E um ótimo ano pra gente, né, gente? É isso. Um beijo.